Guerreiros, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muita relação com o dia a dia da equipe de enfermagem, principalmente dos que trabalham em urgência e emergência, centro cirúrgico e trabalham em unidade de terapia intensiva, que é o acesso venoso central. Eu tenho em mãos um catéter duplo lumen. A parte que está em minha mão direita é a que vai ter contato com o sistema vascular. A que está na mão esquerda é a que vai ficar na parte externa em contato com as medicações. O acesso venoso central ele pode ser colocado por diversas vias, né? As mais comuns: jugular interna, jugular, ou melhor, subclávia e femoral. Cada uma tem seu ponto negativo, tem seu ponto positivo. A jugular interna, por exemplo, um ponto positivo dela: menor risco de infecção, é um local que é de mais fácil acesso para o médico, porque ela tem um calibre um pouco maior. Ponto negativo da jugular interna: ela sofre variações em quadros de choque, por exemplo. Se você comparar a subclávia com a jugular interna, em um paciente com choque hipovolêmico, ela pode colabar com um pouco mais de facilidade. A subclávia é um local mais confortável para o paciente, então aqui ele se movimenta, mas como ela fica fixada nesta região, ele fica um local que o paciente acaba não reclamando muito. Ponto negativo: o risco de pneumotórax durante a punção. Pode acontecer. Se isso acontecer, né, porque o médico não tem habilidade em fazer a punção, né? É porque é uma intercorrência que pode acontecer durante uma punção de subclávia. Quando é feita a punção por subclávia, a enfermagem ela toma alguns cuidados que ajudam muito o médico. O médico está aqui concentrado na punção. Quando ele vai introduzir a agulha, você pode muito bem, caso o paciente seja entubado, perguntar: doutor, você quer que desconecte o ventilador? Aí você desconecta, ele dá uma despressurizada no pulmão, a pleura baixa um pouco e a chance de atingir a pleura na parte superficial, ou melhor, na parte superior, vai ser bem menor e vai diminuir o risco de pneumotórax. Veia femoral, ponto positivo: é de grosso calibre, é um local de fácil punção, né? Fácil entre aspas, que tem seu nível de dificuldade, porém é um local que tem um índice maior de infecção. Fica próximo da região genital do paciente e tem um número maior de glândulas sudoríparas, tá bom? Esse catéter aqui é um duplo lumen, então você pode observar que tem duas vias aqui. Essas vias vão ser utilizadas se você tiver um paciente que tenha droga vasoativa, hidratação venosa, tenha sedação. Você deixa uma via só para as drogas vasoativas, na outra via você coloca sedação e hidratação venosa. Se a hidratação venosa acabar, você tem tempo de repor. Se a sedação acabar, você tem um tempo de repor. A droga vasoativa, ela não pode acabar. Então, quando falta um pouquinho lá no frasco, tem que ser substituída. E se você tem uma medicação, a droga vasoativa, em uma via, e na mesma via você deixa uma torneirinha para fazer aquela dipirona de 6 em 6 horas. Aí o que é que acontece? Vai fazer a medicação e acaba interrompendo a infusão da droga vasoativa. Ah, Wellington, mas eu só interrompi por 15 segundos. Se for um paciente com noradrenalina a 30 ml hora, isso aí, gente, acredite, já é suficiente para você ter uma repercussão lá no monitor, ter uma repercussão nos níveis de pressão arterial. Se o paciente, ou melhor, quando o teu paciente tiver alta, ele está na UTI com você, o objetivo é que ele saia. Então ele precisou disso aqui. O cara chegou, teve que ser entubado, a pressão caiu, teve que iniciar a droga vasoativa. Só que ele foi para o apartamento ou para a enfermaria. Quando ele tiver alta, isso aqui não é retirado. Isso aqui vocês sabem. Só que muitas vezes o paciente ele sai de alta da UTI, ele não está mais sedado, não tem mais droga vasoativa, vai só com a hidratação. Aí o que é que pode acontecer? Você esquecer, mandar com a hidratação em uma via e a outra via sem nada.
Aí esta via que está sem nada, ela vai ocluir com o tempo. Vai que ele se sente mal lá, tem alguma intercorrência, ou então precisa da outra via para fazer uma hemotransfusão separada da hidratação. Aí você perdeu a via. Então, quando for de alta, eu sempre faço assim, sempre fiz assim o tempo todo. Quando ia de alta, que ia só com hidratação, eu conversava com o médico, perguntava se tinha alguma contraindicação. Aí um sorinho a 5 microgotas por minuto na via que não tinha hidratação. Por que que a gente fazia assim? Porque você mantinha uma infusão mínima de líquido e não perdia a via do catéter. Como é um catéter que para ser funcionado tem todo um conjunto de detalhes que tem que ser observado. E mesmo que você tenha um profissional muito bom e muito experiente, a intercorrência pode acontecer, tá bom? Você tem que evitar ao máximo problemas com esse catéter. Um cuidado de enfermagem que a gente tem que ter, além dos que eu já citei, é evitar atrações, né? Então o paciente está com acesso aqui do lado esquerdo, aí tu vai mudar o decúbito, vai virar o paciente assim, aí esquece o equipo muito esticado, ele vai dar um tranco aqui, ó. Este aqui é bom porque ele tem uma haste onde é colocado o ponto, se você observar aqui, ó. Mas tem alguns que não vêm com isso. Ou então, mesmo com a haste, um mononylon 3.0, ele tem um ponto de resistência. Aí começa a dar tração no catéter, essa pontinha que ela começa a subir, à medida que ela se distancia do terceiro espaço intercostal, a classificação deste acesso, mesmo que ele entre pela subclávia, como acesso central ela passa a ser questionada. Tem literatura que considera que se a ponta não tiver do terceiro espaço intercostal para baixo, ele já não é mais acesso central. Então tem que evitar tração, tem que evitar contaminação. Curativo em acesso venoso central, ele tem que ser com luva estéril. Não pode ser com luva de procedimento, porque você vai contaminar o catéter. Algumas vezes na punção, o médico vai puncionar, aí ele entra aqui pela subclávia, o catéter bate e sobe. Se isso acontecer, ele ainda pode ser utilizado para medicação. Só que se você medir pressão venosa central, ela vai dar falso positiva. Ela deu 14, mas na realidade ela está 10, 11. Não tem como eu te passar essa diferença. Mas se o catéter bater e subir, a PVC que você for aferir com este catéter, ela é falso positiva. Tem uma situação que a punção de jugular interna ela é feita de baixo para cima. Em UTIs que trabalham com pacientes neurológicos, alguma vez o neurocirurgião ele pede para a gente medir oximetria do bulbo jugular. Aí ele faz a punção daqui subindo. Aí quando ele toca lá em cima, ele traciona o catéter 1 centímetro e fixa. Aí aquele sangue que é extraído dali vai dar a oximetria do bulbo jugular. Mas isso é raro de acontecer. Mas se pedir uma punção para oximetria do bulbo jugular, essa punção que é feita no sentido do crânio. O sangue dali vai dar essa otimização em relação à avaliação do paciente neurológico, tá bom? Qualquer dúvida, escreve aí embaixo e a gente continua com outro tema amanhã, tá bom? Grande abraço e até a próxima.